Aí diz assim: e eis que grande pavor e densas trevas caíram sobre ele. E disse Abraão: sabes com certeza. Deus deu a ele certeza. Aí o verso 14 diz assim: mas eu julgarei a nação que hão de servir, isto é, eu vou julgar o Egito. E quando vocês saírem, e depois sairão livres com grandes riquezas, o que aconteceu em Êxodo capítulo 12, verso 36. Aí ele diz, no verso 16, ele disse: na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está completa. Deus muitas vezes não te dá aquilo que você realmente merece, porque aqueles que detêm aquilo que tu tem ainda não morreram, não saíram. Deus não tirou dali. A Bíblia diz que Deus levou o povo de Israel quando os leões tinham sido já tinham quase sido extintos da Palestina, para que não matasse o seu povo, para que não matasse o povo de Israel. Então Deus está eliminando os leões bravios, para que você possa ser introduzido na terra. Mas se você quiser se precipitar, vai ter que enfrentar o leão. Vai ter que enfrentar o leão. Os teus pequenos vão ter que enfrentar o leão. Mas você não está preparado para isso. Então deixa Deus preparar essa terra. Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. A medida da iniquidade deles não terminou. Eles estão tomando posse do que é teu. Eles estão tomando posse do que é teu. Então deixa que eles sejam extintos por mim, porque chegará o tempo em que eu farei isso. E então entregarei o que é teu no tempo certo, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que nenhuma profecia, meu irmão, ela é incondicional. Você não pode chegar e dizer: amanhã Deus vai te abençoar. Não, se tu me obedeceres. É condicional a isso. E você que é profeta tem que aprender a profetizar. Como que você quer ser um profeta se você não aprende a profetizar? Aí no texto, no capítulo 15, verso 17, diz assim: quando o sol já estava posto e era escuro, lembra daqueles minutos em que Jesus ficou na escuridão? Eis que um forno, você não tem ideia o que aconteceu. O que aconteceu, eu tenho esse livro. Aqui, está aqui. Eu posso... Este livro são 5 para as 3 da tarde. O que aconteceu em 5 minutos. Tudo isso que eu estou falando para vocês está aqui nesse livro. Quem já leu esse livro aqui vai entender perfeitamente essa aula, ou já está entendendo perfeitamente essa aula. Então o que eu estou mostrando aqui para vocês nesse momento, meus irmãos, é a visão do que aconteceu com Cristo no Calvário, que vai ser a base de Levítico, que infelizmente, por causa do horário, eu não vou poder terminar. Mas eu vou continuar, em nome do Senhor Jesus. Aí o texto diz assim: e quando o sol já estava posto, né, e era escuro, eis que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aquelas metades, que é a presença da presença. A presença do Pai, Tatiana, é a presença do fogo, da presença do Pai, aceitando a oferta. O fogo de Deus passando pela metade ali, no centro, no meio. Bendito seja Deus. Essa é a mensagem da cruz gloriosa, que Paulo disse: eu não me envergonho da mensagem da cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A primeira manifestação no Calvário foi a passagem da tocha, que representa o fogo. O fogo aí, ó, está aí. Veja só aqui o texto diz assim: um forno fumegante, uma tocha de fogo passaram por entre aquelas metades. E naquele mesmo dia fez o Senhor Jeová um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Todo aquele medo, aquele temor que ele teve, acaba de cessar. Aleluia. Tudo está baseado no que Cristo fez. Tudo está baseado no que o nosso Senhor fez por nós.
Você vai para a escravidão, mas tem um sacrifício já feito. Você está vivendo agora, hoje, mas você tem que dar glória a Deus, porque a tocha de fogo foi aceita no sacrifício de Cristo. E isso é a garantia da sua permanência nessa terra. Porque ele disse, eu me santifico para que eles sejam santificados. Isso já é um fato. Não depende da tua obra, depende da santificação dele, porque a santificação é de Cristo, a santidade que é nossa. Não confunda essas duas palavras. Então, este sacrifício se tornará a base do livro de Levítico. Quer dizer, tudo que nós vamos ver em Levítico, a partir do capítulo 1, é baseado nessa oferta de Abraão, no capítulo 15. Como vocês viram lá, e eu quero ler mais uma vez, capítulo 15, no versículo 9, ele diz, toma uma novilha, você está com medo? Você está com medo? Você está com medo de ser atacado pelos inimigos? Vem para o Calvário! Vem para o Calvário, como o Rubens mandou para mim, o Rubens Handel, ele mandou para mim um filme de um dos repórteres brasileiros, estava comemorando as vitórias sobre os processos que fizeram contra ele. Então, no final, ele diz assim, é assim que se vence um processo, de joelho. E ele se ajoelhou. E aquilo foi emocionante. Comemore a sua vitória de joelho. Tenha triunfo de joelho. É no altar de Deus. E aí ele diz assim, quer ter vitória? Vem para o altar. Vem para mim, vem para mim. E ele coloca a novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, tudo de 3 anos. Por quê? Porque o seu sacrifício vai terminar em 3 anos. A sua obra vai se finalizar em 3 anos. Porque ele se preparou 30 anos para ter um ministério de 3 anos e uma vitória em 3 horas. Veja só, isso aqui é importantíssimo para todos nós. Ele se preparou 30 anos para ter um ministério de 3 anos e uma vitória de 3 horas. Quanto tempo você tem se preparado para enfrentar o seu ministério? Porque muitos querem ter um ministério de 30 anos tendo se preparado 3 horas. Muitos querem ter um ministério largo. Jesus não quis. Eu preguei na minha igreja, depois de mim o pastor Joel mandou um outro pastor sei lá, eu nem lembro mais o que ele fez, mas logo depois da minha mensagem, que foi uma mensagem especial para a igreja, que a igreja se alegrou muito, mas o coração dele, né, o coração desse tal obreiro disse assim, tudo foi bonito, menos o fato de ter falado a respeito de 70 anos de vida, e ele já tinha 74, então nem competia a ele falar isso. Se eu pudesse dar uma resposta para esse homem não saberia o caminho da casa dele. Mas eu tive piedade e não quis falar nada. Mas, às vezes você está dando o seu próprio testemunho, a sua vida, como o pastor Joel disse, mas ele está falando dele, está falando da experiência dele. Foi o que o pastor Joel falou, né? Defendendo a palavra que eu havia dito, porque eu havia dito que eu não quero ficar nessa vida doente, sendo problema para os outros, eu quero cumprir meu ministério. E Jesus fez a mesma coisa, ele disse, eu quero só 33 anos de vida, pai, para viver. Ora, se eu já sei o que é que tem para mim na minha vida anterior a essa, você acha que eu quero viver aqui? É como você viver num país destroçado pela guerra, por exemplo, e querer viver em Damasco hoje, porque Damasco já foi bonita. Querer viver em Damasco hoje, aqueles prédios todos destruídos, não há ninguém ali, segundo a palavra profética que aconteceu hoje. Né? Querer viver em Damasco e depois querer viver em Londres. Né? Aí você querer viver em Damasco e em Londres. Você não vai querer voltar para Damasco. Jesus veio para a terra e disse, não, eu sei o que tem para mim. Eu sei de onde eu vim, eu só quero 33 anos, pai. Me tira daqui com 33 anos. É o tempo do fluxo por menino. O tempo do fluxo por menino, 33 dias. É tudo isso que eu quero. Depois me tira, porque eu quero ir. E isso que eu estava falando. E que eu continuo falando ainda.
porque a eternidade é melhor que isso, a casa de Deus é melhor que isso, o céu é melhor que tudo isso que nós estamos vivendo, as aflições. Querer viver nessa terra para realizar o propósito de Deus, amém. Mas querer viver nessa terra para deleite, para se deleitar, e vendo as pessoas sendo destruídas, passando fome, isso é uma vergonha, sem fazer nada, sem ajudar, sem expor a mão. Mas que você querer viver nessa terra sabendo que o teu ministério está cumprido, então basta viver 33 anos, Jesus disse, e ele foi. Então ele se preparou para isso, 30 anos para ter um ministério de 3 anos, para ter 3 horas de vitória. Amém, meus irmãos? E que vocês possam hoje, né, vocês possam se preparar, porque muitos querem 3 horas de preparo, querem ter 30 anos de ministério. Né? E batem no peito, 30 anos de ministério. Se Jesus dá risada para eles ao olhar as suas 3 horas, olhar para eles assim e falar assim, o que é que eles fizeram em 33 anos?